2 homens são presos suspeitos de aplicar golpes em Rio Verde, no sudoeste do estado. Um deles é estudante de medicina no Paraguai, Muriele Silva. A polícia disse que eles pegavam informações de pessoas na internet, como o CPF, por exemplo, e aí com esses dados pediam cartões de crédito e faziam compras adoidado. Cada uma em Muriele. E na BR-060, um flagrante da imprudência. Um motorista simplesmente estava dirigindo um caminhão com metade do corpo para fora do veículo, praticamente pendurado na janela. Olha isso. Meu Deus. E 13 funcionários do SAMU de Caldas Novas são afastados do trabalho depois de apresentarem sintomas da Covid-19. 3 deles testaram positivo. Há poucos dias de reabrir para o turismo, Pirenópolis tem a primeira morte confirmada por Covid-19. Marina Demore. A vítima é um senhor de 75 anos que chegou a ser internado com vários sintomas graves, mas não resistiu, Tiago. Essa primeira morte registrada em Pirenópolis aconteceu justamente há menos de 2 semanas da abertura da cidade para o comércio. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Esperando, Marina. E em Jataí, uma casa é invadida por criminosos e sabe o que eles levaram? O notebook que uma estudante de 12 anos usava para as aulas online. O menino mesmo, ontem à noite não quis dormir na cama dele, ele já quis dormir no meu quarto, né? Então vai abalando, né? E o menino fica abalado, daí como é que faz, né? Daí qualquer coisinha fica com medo, né? Imagina. E mesmo com a pandemia, quase 60% dos brasileiros devem presentear os papais no próximo domingo. Bom, essas e outras notícias eu te conto agora no seu Jornal Anhanguera. Meio-dia e 3, já estamos aqui chegando com o seu Jornal Anhanguera. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Olha, foi preso em São Paulo pela Polícia Federal o ex-deputado goiano Alexandre Baldi. Ele é o atual secretário dos Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo. Alexandre é um dos alvos da Operação Dardanários, que apura desvios na saúde no Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos federais. Quem tem mais informações sobre a prisão do goiano é a repórter Marina Demore, que fala ao vivo de Anápolis. Boa tarde, Marina. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Olha, o Alexandre Baldi foi preso hoje de manhã na casa onde ele mora, na Zona Oeste de São Paulo, pela Polícia Federal. Ele é um dos alvos da Operação Dardanários, que apura desvios na saúde do Rio de Janeiro e em São Paulo, envolvendo órgãos federais. Baldi foi deputado federal por Goiás e ministro das cidades no governo do ex-presidente Michel Temer. É apontado por atos suspeitos antes de assumir a pasta do governo em São Paulo. Segundo a investigação, ele usou da influência dos 2 cargos para intermediar contratos sobre os quais ganhava um percentual. Segundo informações que foram apuradas pela TV Globo, entre os contratos investigados estão o contrato com uma organização social, Moesse, que gerencia o Hospital de Urgências da região sudoeste de Goiás, o URSO, lá em Santa Helena, e também a Junta Comercial Goiana e a Fundação Nacional de Saúde, né, a FUNASA, que é ligada à Fiocruz. O Baldi teria oferecido vantagem a um colaborador também para não entregar esse esquema. De acordo com a Polícia Federal, foram apreendidos R$90 mil em um imóvel do secretário do Baldi lá em Brasília, e também uma busca foi feita no apartamento dele em Goiânia. Nessa busca, a Polícia Federal apreendeu um cofre e também um tablet. Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos de São Paulo disse que colaborou com a Polícia Federal por conta enquanto tiveram, no prédio, aqui as buscas, que nenhum documento ou equipamento foi levado. A prisão do secretário é uma das 6 expedidas pelo juiz federal Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro. Nessa operação também são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Goiânia e também em Brasília. Um desdobramento das investigações
realizadas pelas operações Fatura, Exposta, Calicut e SOS. Os suspeitos vão responder pelos crimes de corrupção, peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Tiago, a assessoria de comunicação do secretário Baldi disse que ele tem sua vida pautada pelo trabalho e correção e retidão. A nota diz ainda que foi desnecessário e exagerado determinar uma prisão por supostos fatos de 2013 ocorridos em Goiás, dos quais Alexandre sequer participou. E o Alexandre sempre esteve, de acordo com a assessoria de comunicação, à disposição para esclarecer qualquer questão, jamais havendo sido questionado ou interrogado com todos os seus bens declarados, inclusive os que são mencionados nessa situação, e que essa medida seria descabida e as providências para sua revogação serão tomadas, então, pela defesa do secretário. Tiago, a gente vai acompanhar aqui na TV Anhanguera também os desdobramentos dessa operação e da prisão do secretário, então, Alexandre Baldi. Obrigado por sua participação. Marina, falando então da prisão do Alexandre Baldi, ele que é de Anápolis, então suspeito de desviar dinheiro da saúde de São Paulo e também do Rio de Janeiro. Obrigado por sua participação, Marina. Olha, 2 homens foram presos suspeitos de aplicar golpes em Rio Verde, no sudoeste do estado. Um deles é estudante de medicina no Paraguai. A Murielle está ao vivo com a gente e tem os detalhes. Oi, Muri, que golpes são esses, hein? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você e para todos que nos assistem. Então, a polícia foi em um apartamento para cumprir mandado de prisão de um homem de 32 anos que já tinha várias passagens pela polícia. Mas aí, chegando nesse endereço, os policiais encontraram muito material, cartões de crédito, maquininhas de cartão, documentos falsos. E aí encontraram também outro rapaz, que é o estudante de medicina, que estava também nesse apartamento. Daqui a pouco eu vou explicar para você de casa como que eles aplicavam esses golpes. Quem sabe você que nos assiste, que mora aqui em Rio Verde, na região, possa até ter sido vítima. Se você recebeu aí uma fatura do cartão de crédito, nem pediu o cartão, nem estava sabendo da existência desse cartão, não fez a compra, de repente pode ser uma vítima desses dois e aí você pode procurar a delegacia. Então daqui a pouco eu trago os detalhes de como esses dois criminosos agiam, isso de acordo com as informações da Polícia Militar. Tiago. Você que é aí de Rio Verde região, fique bem atento então, como a Muri adiantou, daqui a pouquinho ela volta com todos os detalhes. Por enquanto, obrigado, viu, Muri? A gente continua ainda em Rio Verde. Vamos falar agora de um episódio que chamou muita atenção pela imprudência de um motorista. Ele simplesmente estava dirigindo um caminhão na BR-060 com metade do corpo para fora do veículo, praticamente pendurado na janela. Assunto para o Arildo Palermo, que está lá em Rio Verde, tem outros detalhes para a gente. Com você, Arildo, boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde a você e a todos que estão com a gente. Então, esse motorista ele foi levado para a delegacia aqui de Rio Verde porque os policiais encontraram drogas dentro do veículo. Ele foi ouvido e foi liberado. Já essa infração que nós vimos aconteceu na BR-060, na estrada, próximo à cidade de Anápolis. Ele foi flagrado dirigindo o caminhão com metade do corpo para fora e controlando, segurando o volante apenas com uma mão. A nossa colega Ana Paula Moreira preparou uma reportagem sobre esse assunto, vamos ver agora. A imprudência foi registrada na BR-060, próximo à cidade de Anápolis. O motorista desse caminhão dirigia com parte do corpo para fora do veículo. Ele controlava o volante apenas com uma mão. O vídeo foi feito no último domingo. O vídeo viralizou nas redes sociais e o motorista foi apreendido ontem à noite em Rio Verde. Dono da empresa responsável pelo caminhão teve acesso às imagens e pediu a ajuda da Polícia Rodoviária Federal aqui de Goiás. A abordagem aconteceu quando o veículo parou em um posto aqui na cidade de Rio Verde. Ele falou que mandou bloquear o veículo estava bloqueado num posto de combustíveis próximo aqui e pediu auxílio que a gente fosse até lá para poder tirar esse motorista da direção desse caminhão, para que ele não cometesse mais nenhuma loucura. Nós fomos até o local, fizemos o bafômetro, não deu bafômetro, ele não estava embriagado. Indagamos ele sobre o fato, ele confirmou que era realmente ele e que ele estava num momento de loucura, ele não quis explicitar o motivo correto. Mas nós fizemos uma vistoria do veículo e achamos bituca de maconha. O motorista foi encaminhado para a delegacia da cidade por causa da droga encontrada dentro do veículo. Ele foi ouvido e liberado.
A imprudência chamou a atenção até da própria polícia. Sem dúvida, essa é uma das ocorrências assim, mais perigosas, assim, um cidadão fazer. Eu nunca vi nada parecido aí, em 25 anos de polícia, uma situação dessa, uma filmagem dessa, eu nunca vi. Foi realmente, o cara estava totalmente transtornado, totalmente louco, sem condições nem de andar a pé, né, um cidadão desse. Olha, Tiago, a empresa para a qual esse caminhoneiro prestava serviço disse que repudia esse tipo de atitude e que todos os motoristas passam por treinamentos e orientações para que dirijam aí de acordo com a legislação de trânsito e de forma prudente. Esse motorista que apareceu na reportagem, ele foi demitido e nós não conseguimos contato com ele. Volto com você no estúdio, Tiago. Hildo de Deus, eu estou muito impressionado com essas imagens. Inclusive, eu quero pedir à nossa produção para colocar uma outra vez, porque chama muita atenção. A Polícia Rodoviária Federal disse que nunca viu uma ocorrência como essa e, de fato, é extremamente perigosa. O motorista não só correu risco de vida, como também ofereceu risco para as demais pessoas. Já viu algo assim, Arildo? É bem diferente, né, Tiago? Eu nunca tinha visto nada parecido. Uma pessoa dirigindo dessa forma, ainda um caminhão, né, muito perigoso dele perder o controle e causar uma tragédia mesmo na estrada. Uma imagem realmente curiosa e mostra que a gente tem que ter cuidado na estrada a todo momento. A gente nunca sabe, né, o que pode acontecer, o que a gente pode esperar pela frente. Tiago, com você. Meu pai tem uma história assim que a gente tem que dirigir para a gente e para os demais também, né? Muitos caminhoneiros nas rodovias dirigindo certinho, enfrentando um perigo desse aí. Deus do céu, por sorte, acabou tudo bem, apesar dessa tremenda irresponsabilidade, né? Arildo, obrigado por sua participação. Deus do céu. Olha, em Jataí, a Polícia Militar apreendeu 29 pés de maconha. Durante um patrulhamento de rotina no bairro Cidade Jardim 1, os policiais viram 2 jovens com um embrulho na mão. Ao perceberem a presença da polícia, eles correram e jogaram o embrulho no chão. Dentro, os policiais encontraram 10 porções de maconha. Um rapaz de 22 anos foi preso se escondendo dentro de um supermercado. Outros 3 adolescentes foram apreendidos. Na casa de um deles, foram encontrados 29 pés de maconha plantados em vasos, uma balança de precisão e mais porções de droga. Todos foram levados para a delegacia. Olha, muitos alunos da rede pública tinham merenda escolar como principal refeição do dia. Como as escolas estão fechadas, a Justiça determinou que a Prefeitura de Valparaíso entregue cestas básicas aos alunos carentes da cidade. Olha na reportagem do Danilo Moreira. De acordo com o Ministério Público, inicialmente a Secretaria Municipal de Educação estava distribuindo a merenda para as famílias dos estudantes, mas logo depois a distribuição foi interrompida. De acordo com a liminar, a Prefeitura deve entregar esses alimentos até o retorno das aulas. A juíza determinou ainda que o município de Valparaíso identifique em 15 dias, por meio da Secretaria de Assistência Social, famílias que estejam em situação de vulnerabilidade alimentar para que as cestas básicas sejam montadas e distribuídas. Além disso, a Prefeitura terá que fazer um relatório identificando os beneficiários. Por conta da pandemia causada pela Covid-19, o Programa Nacional de Alimentação Escolar foi alterado, autorizando a distribuição de kits com alimentos adquiridos com recursos do governo. Caso o município não cumpra a determinação, a multa será de R$1.000 por dia. A Secretaria de Educação de Valparaíso disse que não vai comentar essa decisão porque ainda não foi notificada. Olha, alguns funcionários do SAMU de Caldas Novas foram afastados das atividades depois de apresentarem sintomas da Covid-19. 3 deles já tiveram a confirmação de que estão mesmo com a doença. Quero chamar o Emerson Ferreira, que tem os detalhes para a gente. Ô Emerson, e aí, como é que está sendo o serviço do SAMU na cidade? Boa tarde. Oi, Tiago, boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, esses profissionais que continuam atuando, né, estão tendo muito trabalho, já que parte da equipe está ficando em casa por causa de apresentar sintomas da Covid-19, né? Ao todo, são 10 profissionais que tiveram sintomas e também tiveram de ser afastados, já estão em casa sendo monitorados. Eles foram testados para Covid-19 naquele sistema PCR, que é uma haste com algodão que é introduzida no nariz e também na garganta. Nesse teste, 3 profissionais
deram positivo para a Covid-19. Um desses profissionais que teve o resultado positivo, inclusive, está internado na UTI. O estado de saúde dele é estável, segundo o SAMU. O SAMU também informou o seguinte, que esses profissionais tiveram sintomas leves, os demais, né? Alguns deles, inclusive, sintomas gripais. Nós conversamos com o diretor técnico do SAMU, inclusive ele faz um apelo para a população de Caldas Novas. Vamos acompanhar. Peço a vocês que colaborem. Não vamos deixar que Caldas Novas sofra as consequências dessas enfermidades. Estamos aqui para atendê-los. Porém, nós também estamos doentes. Pois é, esse é um momento difícil, já que esses profissionais estão na linha de frente aí atuando e a gente agora acompanha que Caldas Novas teve essa reabertura do turismo, né? Muito mais gente chegando na cidade, mais riscos, ou seja, muito mais gente exposta ao coronavírus e, claro, mais ocorrências também do SAMU. Então é muito importante que a população colabore mesmo. Só para encerrar, a gente atualiza os casos de Covid no município. São 452 casos com 11 mortes. Situação muito delicada, Tiago, que a gente continua também acompanhando para saber qual vai ser o desenvolvimento dessa doença e mesmo, né, desses profissionais que estão em casa, se eles vão ter mais sintomas. Bastante delicada, viu, Emerson? Obrigado por sua participação. Olha, mais um profissional da linha de frente perdeu a luta para a Covid-19. Romeu Assis Carvalho, de 53 anos, trabalhava na equipe de fiscalização da Prefeitura de Jataí. Ele, inclusive, estava trabalhando quando passou mal e procurou o hospital. Ele estava internado desde o dia 30 de julho. Romeu foi enterrado hoje pela manhã. Em Jataí, são 1.680 casos confirmados de Covid-19 e 26 pessoas morreram vítimas da doença. Falando nisso aqui, eu quero atualizar para vocês os números da Covid-19 aqui no estado. Confirmados, no total, 78.867 casos. Suspeitos, 141.154 casos. E recuperados, o número também é alto, ainda bem, 70 mil. Descartados, 63.930 casos. Um homem de 32 anos morreu em confronto com a Polícia Militar em Piracanjuba. Segundo a Polícia Militar, a equipe fazia patrulhamento pela cidade quando tentou abordar o suspeito, que reagiu e atirou contra os policiais. Durante a troca de tiros, o homem foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Municipal de Piracanjuba, mas morreu. A PM disse que ele tinha passagens por roubo e furto. Com ele, foi apreendida uma pistola. Olha só que história de cortar o coração. Em Jataí, uma casa foi invadida por criminosos e sabe que os bandidos levaram? O notebook que um garoto de 12 anos usava para as aulas online. Quem chega com esse assunto é o Bruno Dourado. Ô Bruno, eu estava escutando o menininho falar lá e está super sentido e a mãe dizendo que o menino está com medo, claro, né? Boa tarde para você. Pois é, Tiago, boa tarde para você, para todo mundo ligado com a gente nesta quinta-feira aqui no Jornal Anhanguera, primeira edição. Todo comovido a família, né? Imagina só. Bom, o prejuízo desse crime foi para o Gomercindo, garotinho de apenas 12 anos. Viu? Esse notebook era a principal ferramenta dele, ele usava para fazer as atividades da escola. A gente sabe que nesse tempo de pandemia, né, o computador, o notebook ajuda bastante o estudante a fazer as atividades online. Bom, a gente sabe que, no caso, na memória do computador, tinha várias atividades que o Gomercindo ia exercer, ia fazer ao longo desse mês de agosto. Agora, como aconteceu esse caso? Olha, a mãe dele foi para a fazenda e deixou a casa toda trancada, sozinha. Alguns dias depois, quando ela retornou para casa, encontrou a porta de vidro arrombada e a casa toda revirada, como a gente pode ver aí nas imagens. Para essa família, o prejuízo veio acompanhado do susto, do medo. Vamos ver o relato da mãe do Gomercindo, garotinho de 12 anos. O menino mesmo, ontem à noite não quis dormir na cama dele, ele já quis dormir no meu quarto, né? Então vai abalando, né? E menino fica abalado, daí como é que faz, né? Daí qualquer coisinha fica com medo, né?
Triste demais, né? Olha, Tiago, a casa não tinha câmera de segurança para ajudar na identificação do suspeito, que até o momento não foi encontrado pela polícia, que está acompanhando esse caso, investigando para saber onde é que está esse rapaz, né? Essa pessoa que entrou na casa do Gomecino, um garotinho de 12 anos, e levou o computador dele, uma ferramenta importante para os estudos, principalmente nessa época de pandemia, enquanto muitas crianças, muitas famílias têm dificuldade, né, de ter acesso ao estudo online. Volto com você. Bruno, tem um prejuízo financeiro, óbvio, a polícia deve estar tentando reencontrar esse notebook aí, porque o menino precisa estudar, sobretudo nesse período de pandemia, em que as aulas são online, ele tem lá o computador dele para fazer as atividades e agora ele precisa de outro, senão a polícia precisa encontrar. Agora, a questão mesmo é o prejuízo psicológico, né? Quer dizer, o menino com medo ali, tem que dormir com a mãe dizendo que ele não conseguiu dormir na noite passada. Imagina só o drama dessa família. Obrigado por sua participação, amigo. Daqui a pouco você volta. Vinhetinha do QVT e olha só um registro especial para o seu Cristóvão Francisco de Ávila, que completou 100 anos. Eu fiquei sabendo que ele assiste o Jornal Anhanguera todos os dias, olha só que honra. Ele é de Uruaçu e quem mandou as fotos para a gente foi a filha dele, a Maria Solange. Ela e toda a família desejam muita saúde e felicidade para os 100 anos de muita vida aí, viu? E a gente do Jornal Anhanguera também, seu Cristóvão, olha lá, todo vistoso, bem legal, bom demais o registro. A foto de agora está cheia de carinho. A Orisvânia Gonçalves de Acreúna mandou essa foto com o pai, que depois de 20 anos foi morar perto dela. Olha só que chique, é muita felicidade, né? Felicidade para vocês, amigos. O Maicon de Lima, de Porangatu, fez um registro da Lagoa Grande. Valeu pela participação, uma super mega foto, gostei demais. O Antônio Luzimar de Anápolis fez essa outra foto no Lago de Serra da Mesa, um lugar que sempre nos proporciona belas imagens como essa aí. Valeu demais, Antônio. Você de casa já mandou a sua aí? Estou esperando aqui no Jornal Anhanguera. Faz um registro daquilo que te chama atenção. Tem um papagaio super bonito? Manda, a gente quer ver. Tem um pôr do sol super lindão aí pertinho da sua casa? A gente quer ver também, assim como eu quero mandar abraço para você. Manda para a gente pelo telefone 62985455555. Abraço para Márcia de Corumbá. Manda um abraço para os meus avós, Dona Helenice e seu Honório de Goiatuba. Eles não perdem uma edição de vocês. Olha só que chique. Abraço, amigo. Genilda, Kemily e Jonathan, de Águas Lindas de Goiás, acompanhando o Jornal Anhanguera. Boa tarde, Tiago. Eu e a minha esposa assistimos você todos os dias. Manda um abraço para nós. O Marcos e a Regina de Itumbiara. Abração para o pessoal de Itumbiara. Eu fui aí só uma vez e amei. Tem um lago super chique aí, né? Vamos para o intervalinho comercial, 12h23. A seguir eu te conto que há poucos dias de reabrir para o turismo, Pirenópolis tem a primeira morte confirmada por Covid-19. Marina Demore. Isso mesmo, Tiago, a vítima é um senhor de 75 anos. Além disso, 99 casos da doença já foram confirmados em Pirenópolis. Essa confirmação da primeira morte acontece justamente há menos de 2 semanas antes da reabertura da cidade para o turismo. A gente já fala sobre esse assunto. Daqui a pouquinho, então, todos os detalhes e a gente volta a falar que 2 homens foram presos suspeitos de aplicar golpes em Rio Verde, no sudoeste do estado. Um deles é estudante de medicina no Paraguai, Muriele Silva. Pois é, a polícia disse que esses 2 homens pegavam informações das pessoas na internet e aí pediam cartões de crédito nos bancos. Agora, como que esses cartões chegavam nas mãos deles, daqui a pouquinho eu vou contar. Te esperando então, viu, Muriele? Agora você vê imagens de Panamá, no sul do estado. 29 graus por lá, neste momento aquele calorzinho bom, hein? Agora a Sofia e o Brian de Rio Verde vão me ajudar a chamar um intervalo com um recadinho super especial. Na Anhanguera, volta já, não saia daí. Parabéns, Rio Verde.